Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. O meu nome é Rodrigo Fernandes e hoje vamos falar sobre os 10 erros mais comuns para os iniciantes no aquarismo. Bem, o primeiro ponto, ou o primeiro erro, é não fazer a ciclagem correta do aquário. Isto acontece principalmente para aquelas pessoas que estão muito ansiosas e depois de montarem o aquário querem logo pôr os peixes. Mas a ciclagem é essencial para criar uma colónia de bactérias benéficas que vão ajudar a transformar toxinas, como a amónia e os nitratos, em nitratos menos nocivos para os peixes. Para ciclar o aquário devemos deixá-lo funcionar durante 4 a 6 semanas antes de colocar os peixes. Durante este tempo podemos ir colocando alguma comida de peixe, alguma ração de peixe, para ir criando alguma amónia para que as bactérias tenham com o que se alimentar e possam então criar a sua colónia no nosso aquário. Existem também aceleradores biológicos que ajudam a acelerar esse processo. Este é um dos processos mais importantes para começar um aquário e é importante não pular esta etapa. O segundo erro é colocar muitos peixes no aquário, ou seja, superlotar o nosso aquário de peixe. Há muita gente que gosta de encher o aquário com peixe, mas é muito importante olharmos para o nosso filtro e para a capacidade do nosso aquário. Não é interessante colocarmos uma capacidade muito elevada de peixes para o que o nosso aquário realmente consegue manter. Claro que um aquário, mesmo sendo pequeno, com uma filtragem boa, pode muito bem aguentar um grande número de peixes, mas é essencial mantermos sempre esse nível mais baixo para evitar picos de amónia com as fezes dos peixes. Uma das melhores regras é calcular cada litro de água por 1 cm de peixe, ou seja, se um peixe tem 1 cm, colocaríamos então 1 litro para esse peixe. Ou seja, se o teu aquário tem 20 litros, colocaríamos 5 ou 6 peixes pequenos. E adicionar muitos peixes de uma vez só também sobrecarrega o filtro. As nossas bactérias não estão habituadas a tanto peixe, ou seja, quando começamos o aquário, não devemos adicionar os peixes todos ao mesmo tempo. Devemos ir adicionando em poucas quantidades para que o filtro se vá habituando e as bactérias então também se habituem aos peixes que lá temos dentro e à quantidade de matéria que eles produzem. O terceiro erro é não fazer a manutenção. Um bom aquário plantado não requer alta manutenção, mas isso quando ele está estabilizado. No início, um aquário vai sempre precisar de alguma TPA caso a amónia se encontre alta, ou precisar de alguma limpeza de algas, porque podem formar-se no vidro devido ao aquário não estar totalmente estabilizado. É importante que essa manutenção seja feita, especialmente a TPA. Tirar cerca de 30% de água e substituir por água nova. Devemos também limpar o filtro adequadamente. Com essa água que tiramos da TPA, ou seja, cerca de 30% de água que retiramos do aquário, podemos limpar o nosso filtro, porque se usarmos água nova que tenha cloro ou outras coisas, pode acabar por matar as nossas bactérias que temos no filtro. Então usar a água do aquário é da melhor maneira para limpar. O quarto erro é usar um filtro inadequado para o tamanho do aquário. Se temos um aquário demasiado grande, não devemos utilizar filtros internos ou filtros que não tenham a capacidade adequada para esses aquários. O filtro é o coração do aquário, então ele tem de ser capaz de remover todas as matérias sólidas e aquelas matérias mais finas que ficam na coluna d'água, de modo a que a água fique limpa. Ou seja, ele tem de ser capaz de filtrar toda a água do nosso aquário. O quinto erro é alimentar os peixes em excesso. Os peixes não são animais que precisam de comer todos os dias, nem precisam de comer em grandes quantidades. Eu, por exemplo, alimento os meus peixes de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, e mesmo assim, dependendo das quantidades que nós alimentarmos, não é preciso. Claro que podem alimentar regularmente os peixes, mas que alimentem poucas quantidades. O excesso de comida na coluna d'água pode afetar o aquário e o seu equilíbrio e pode causar picos de algas. Ou seja, o vosso aquário pode desenvolver muitas algas por ter um pico de matéria orgânica no aquário e daí pode gerar mais amónia, que mais uma vez pode ser fatal para os vossos peixes. Ou seja, por norma, alimentem sempre os peixes com uma quantidade que eles conseguem digerir. Ou seja, não alimentem demasiado se eles não forem comer aquilo tudo. É preferível alimentarem menos e mais vezes do que alimentarem uma vez e ser uma quantidade exagerada. O sexto erro que muita gente comete é escolher os peixes errados para o seu aquário. Escolhem peixes demasiado grandes para o aquário, o que pode causar problemas futuros, ou seja, vão ter um peixe muito grande e não vão saber onde o colocar porque o vosso aquário já não consegue comportar. É importante pesquisarem sobre os peixes que vão adicionar e se eles se dão bem uns com os outros. Por exemplo, há peixes que são mais agressivos do que outros e se os colocarem num aquário comunitário, por exemplo, pode não dar certo porque podem haver brigas entre. O sétimo erro é ignorar o pH e outros parâmetros da água. É importante que vocês tenham aqueles testes rápidos de fitas, que mesmo que sejam caros, às vezes na AliExpress ou nesses sites existem esses kits mais baratos. É sempre importante estarmos a ver o pH e a amónia, porque podem variar muito e se os nossos peixes não estiverem preparados para o pH em que a nossa água ficar, porque isso pode variar, pode ser fatal para os peixes e é um dos principais erros que acontece e que causa a perda dos peixes a aquaristas iniciantes. Outro dos parâmetros, que é a temperatura, também é bom estarem sempre a ver.
Podem comprar ou um termómetro ou ter aqueles próprios termómetros internos que se metem nos vidros dos aquários para estarem sempre lá com a temperatura. Isso é importante para sabermos a temperatura da água, porque há peixes que não aguentam determinadas temperaturas, e especialmente no verão, porque há sítios onde as temperaturas chegam a ser muito altas e mesmo os peixes tropicais podem não aguentar. O oitavo erro é comprar peixes doentes. Se vocês vão, por exemplo, a uma loja de peixes e veem que há peixes com determinadas doenças, seja bolinhas brancas ou qualquer outro tipo, por exemplo, deformidades, também é muito importante. Um peixe que tenha doenças ou deformidades, se vocês o comprarem, é muito provável que depois possa vir a falecer no vosso aquário. É sempre importante procurar peixes saudáveis e de boas linhagens para garantir uma boa vida para o peixe. Ainda mais do que isso, um peixe doente pode trazer bactérias para o vosso aquário e pode passar essa doença aos outros peixes que já lá tiverem. Daí um passo importante também que algumas pessoas fazem é a quarentena. Podem escolher por fazer a quarentena ao peixe ou então, se tiverem confiança na loja onde estão a comprar e se têm a certeza que não há doenças, podem então colocá-lo diretos no vosso aquário, mas pode haver sempre essa possibilidade. O nono erro é utilizar plantas artificiais em excesso ou não utilizar plantas naturais. O aquário plantado é dos melhores aquários que se pode ter para manter peixe, porque vamos criar um ambiente natural para o peixe viver e as próprias plantas vão ajudar a manter o aquário saudável e a água cristalina. O equilíbrio de um aquário é o mais essencial, e um aquário com objetos falsos e plantas e decorações artificiais nunca vai ajudar um aquário a ficar equilibrado. Um aquário equilibrado é um aquário natural, consegue sustentar ele próprio. Quantas mais plantas naturais e mais objetos naturais nós utilizarmos, melhor vai ser para o nosso aquário, para os nossos peixes e para a nossa fauna. Se vocês que não têm muita experiência com plantas, podem começar por usar plantas mais low-tech, como anúbias, que não requerem ser enterradas, ou seja, não requerem fertilizantes no solo, e daí serem plantas mais fáceis de cuidar. O décimo erro, e este é um erro geral, que é não pesquisar antes de montar um aquário. Uma das coisas mais essenciais no aquarismo é a pesquisa. Antes de montarmos um aquário ou durante esse processo é importante pesquisarmos sempre muito bem o que estamos a colocar no aquário e como o vamos fazer. É importante estarmos informados, é muito importante pesquisarmos todo o tipo de assuntos, seja manutenção, seja a água, seja o tipo de peixe que vamos manter. O aquarismo é tudo à base de pesquisa e de conhecimento. Existem vários vídeos por aí e eu também vou começar a fazer mais vídeos sobre os tratamentos dos aquários e espécies de peixe. E com esses vídeos a informação que vocês vão reter vai ser muito importante para vos ajudar nessa caminhada. Bem pessoal, então estes foram os 10 erros mais comuns em aquaristas iniciantes. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiverem alguma dúvida podem colocar nos comentários. Se quiserem algum vídeo de alguma dúvida que tenham a explicar alguma coisa também podem colocar aí que eu vou tentar responder e posso fazer vídeos sobre as vossas dúvidas. Se gostaram deste vídeo não se esqueçam de subscrever o canal e dar like e obrigado por terem assistido e até ao próximo vídeo.